Outro importante ensinamento para que vivamos em Cristo e que eu não posso deixar de lembrar vocês é sobre a conversão. Foi muito importante quando eu aprendi isso. E até hoje eu me lembro do dia em que isso foi revelado para mim e eu pude enxergar isso claramente na palavra de Deus. Até então eu acreditava que a conversão era uma decisão que eu tinha tomado certo dia da minha vida. E levantei a mão para Jesus e aceitei Jesus. Eu achava que isso era conversão. Mas quando eu estava ministrando uma série sobre a paixão de Cristo, sobre os relatos que antecederam a morte de Jesus na cruz e a própria morte de Jesus na cruz até a ressurreição, quando eu trazia aquelas mensagens ao longo de 12 meses em cada ceia do Senhor, finalmente eu cheguei na passagem do Senhor dizendo na cruz: está consumado. E eu me lembro como se fosse hoje. As lágrimas desciam. E eu tive que afastar a Bíblia porque ia molhar as páginas da Bíblia. Mas acho que o esboço ficou molhado. E eu dei um título para essa mensagem: A Troca. A Troca. Porque eu entendi que a salvação se dá quando nós compreendemos que Jesus morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. É uma troca. Nós damos a Ele o nosso pecado e sabe o que Ele nos dá em troca? O Espírito Santo. Não é uma troca maravilhosa? Por isso que evangelho significa boa nova. A tradução está errada, é ótima nova, excelente nova, maravilhosa notícia. A melhor de todas. E aí eu entendi algo importante. Se eu não vivo a vida que Jesus viveu em santidade e justiça, não houve a troca, não houve salvação. Portanto, a salvação, ou melhor, a conversão, não é apenas uma decisão. A conversão é uma rendição. Eu me rendo a Cristo. Eu me rendo a Cristo. Eu reconheço que eu não posso salvar a mim mesmo. Eu reconheço que não cabe a mim decidir a minha salvação. Não cabe a mim aceitar Jesus, cabe ao Senhor me aceitar. Reconhecendo-me como completamente necessitado dEle. Porque eu reconheço isso, que eu sou completamente necessitado de Jesus Cristo para a minha salvação. E eu me rendo a Ele. E desde então eu tenho procurado cada dia mais diminuir, me render a Cristo e reconhecer que eu dependo completamente dEle para a minha salvação e que qualquer obra de justiça que eu faça, qualquer ato de caridade, qualquer renúncia à minha carne, qualquer prática de santificação, como jejuns, por exemplo, e tempo de oração e de meditação na palavra, nada disso pode me salvar, porque eu dependo completamente de Cristo para a minha salvação. Como disse o malfeitor na cruz: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. A nossa salvação depende unicamente disto, do Senhor se lembrar de nós. Triste será o Senhor dizer para muitos que o chamam de Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mais importante do que conhecermos a Bíblia, estudarmos em seminário, sermos PhD em divindade,
é sermos conhecidos dEle, é abrirmos nosso coração para Ele, confessarmos nossos pecados e nos humilharmos e reconhecermos que por mais que façamos o bem, ainda pecamos e necessitamos da sua graça bendita e santa. A conversão é uma rendição. O viver é Cristo. Como aqui mesmo nessa epístola Paulo disse no capítulo 1, versículo 21, o viver é Cristo. Por isso em Gálatas 2:20 Paulo também disse: Cristo vive em mim, porque Ele fez a troca. Por isso em Colossenses 3:4 ele declara: Cristo, a nossa vida. A nossa vida não é algo que acrescentamos à nossa vida, porque antes de Cristo não havia vida. Cristo é a nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Aleluia. E o texto que, no meu entender, mais nos ensina a respeito disso é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, onde assim nos diz a palavra de Deus: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Você vive para si mesmo? Ou você vive para a glória de Deus? Ou você vive para Cristo? Compreende? A conversão é uma rendição a Ele. Eu te dou a minha vida para viver a sua vida. Todo o meu ser eu rendo a Ti.